Oi, gente. Boa noite. São exatamente 8h14 nesse dia maravilhoso de sexta-feira. E eu estou passando aqui para agradecer a todas as palavras de apoio que as pessoas se sensibilizaram para com a mim, principalmente ao meu marido, à minha família. E tudo que aconteceu, eu me calei por maravilhosos 3 meses. Por que eu falo maravilhosos? Porque dentre esses 3 meses foi descoberto todas as pessoas, quem realmente estavam do meu lado, quem eram os meus amigos de verdade e quem não eram, que me abandonaram. Então, todos que largaram a minha mão, todos que me apedrejaram, todos que me julgaram, todos que me abandonaram, muito obrigada. Porque eu vi quem são os meus de verdade. E hoje, depois de provar a inocência do meu marido, que eu nunca duvidei da inocência do meu marido, porque quem viveu na minha casa por 10 anos, já 11, foi eu. Muitos de vocês, ou quase ninguém, não viu às vezes que quando nós perdemos tudo, a gente só tinha 2 miojos. Só tinha 2 miojos em casa. E o meu marido dizia que não estava com fome para mim e para minha filha comer. Valzinho cria minha filha desde os 5 anos de idade. Valzinho é o pai da minha família. Ele é o homem que eu nunca tive. Ele é um pai amoroso, íntegro, honesto, fiel, honrado. E tudo que falaram do meu marido foram para pessoas que não conhecem ele. Vocês nunca viram quando na minha casa não tinha um pedaço de carne, ou só tinha um, e o meu marido deixava de comer para dar para Ana Luísa. Não, falar é fácil. Julgar também é fácil. Sabemos que a minha filha errou, como ela errou. Mas quem já não foi adolescente de 16 anos? Ela chegou no ápice da loucura. Do relacionamento que ela teve, que todos nós fomos contra esse relacionamento. E a partir dessa proibição foi que iniciou toda essa revolta de Ana Luísa. Quem me conhece sabe que Ana sempre morou comigo desde quando ela nasceu. E a minha filha não sabia. Eu acho que ela enlouqueceu. Ela não teve ciência da gravidade da situação. Ela simplesmente queria que eu apenas terminasse com o meu marido, porque na cabecinha inocente dela, era o meu marido que influenciava a não aceitar esse relacionamento. Ela inventou essa história monstruosa, mas sem ter a real noção como isso afetaria a vida da família dela inteira. Foram várias mentiras, foi uma covardia tremenda, mas eu como mãe, ela não tinha noção, ela nunca teve a intenção
realmente de prejudicar. Porque Val foi o pai que ela nunca teve. Presente, amigo, confidente, fiel, companheiro, alegre. Ele que ensinou ela a andar de bicicleta, ele que ensinou ela a nadar, ele tinha segredos compartilhados, eles dois juntos. Então eles viveram momentos na minha casa. Eu tive depressões horrendas, mas eu nunca tomei remédio controlado. Eu sempre soube o que acontecia na minha casa. E a todo instante eu sabia o que acontecia na minha casa. E que o meu marido e a minha filha juntos me salvaram de todas essas depressões. Então, e antes disso tudo, eu sou uma mulher de religião de matriz africana. E a minha mãe Yansan, dona da minha cabeça e da minha vida, dona da casa de meu pai Luciano, a nossa matriarca maravilhosa, me chamou para me dizer, a mim e ao meu marido, que a minha filha tinha enlouquecido. Antes de tudo acontecer, há 6 meses atrás, que a minha filha estava se cortando, que a minha filha estava tristemente perdida. E ela ia colocar uns contra os outros por causa de uma ilusão da cabeça dela. E que só o meu amor de mãe e a nossa fé salvaria a nossa Ana. E assim foi. Eu passei 3 meses do inferno na minha vida. Se não fosse a minha fé, o meu pai de santo, Luciano Daomé, que foi também julgado, exposto a foto da minha família por blogs, por grupos, por pessoas ruins que gostam de acabar com a imagem das pessoas e usam coisas sujas, como o próprio ser humano mesmo imundo faz com as pessoas. A própria covardia em si de vários seres humanos que não sabem nem um terço do que foi a história e julgou, amaldiçoou, apedrejou. A foto da minha família inteira foi exposta. Inventaram mentiras absurdas. Até os grandes intolerantes, os grandes sábios intolerantes falaram que eu tinha pego o meu marido em cima da minha filha, que era um ritual satânico do candomblé, que eu fui conivente por longos 6 anos de estupro, de violência, de tristeza, e que eu fui conivente a um macho. As pessoas não me conhecem o suficiente para saber que se porventura isso passasse um segundo na minha cabeça e se fosse verdade, eu mesma, em pessoa, eu mesma, Ingrid Azevedo dos Santos, cortaria a garganta de Val e ficaria ao vivo, porque eu não ia admitir em nenhum momento que ninguém nesse mundo, mesmo ele sendo o grande amor da minha vida, fizesse mal à minha Ana. Como ele, como ninguém. Eu sempre soube que era mentira. Foi tomando proporções absurdas. Colocaram uma foto da minha família vestida de santo no meu canto sagrado, que é a minha casa de candomblé. Pessoas pequenas acharam que iriam acabar com a minha família e com a minha vida. Mas, pelo contrário, só nos fortaleceram. Que a minha filha confessou o que ela realmente tinha feito. Minha mãe surtou, disse que não queria ficar com ela.
que o pai também, o genitor, né? Disse que também queria a minha Ana, que tinha largado ela de mão. Que ela era um monstro. Realmente. Ela fez essa coisa monstruosa. Mas eu quero e estou com a minha filha. Porque eu sou mãe. E eu nunca largaria a mão da minha Ana. Eu nunca deixaria de amar a minha filha. Eu não ia largar a mão da minha filha. E ela é o grande amor da minha vida. Eu sempre quis ter a minha Ana. E hoje eu falo com meu coração radiante de felicidade que tudo veio à tona e que nós provamos a inocência do meu marido e que a verdade venceu e que a minha família vai se reestruturar. Nós vamos nos erguer, que nós já retornamos das cinzas, porque filha de Fênix, Fênix é, tá? Mulher de Fênix, Fênix é. E a minha família é minha. O meu marido é meu. Os meus filhos são meus. Eu sou a dona da minha família. E cuidarei da minha filha, como ela já está em psicólogos. Nós também vamos precisar de apoios de profissionais, né? Porque eu ainda acho até que nem tanto, porque nós somos pessoas de religião de matriz africana. E quem tem orixá tem tudo na vida. Eu sou uma mulher de orixá e digo a todos, eu sou Ingrid Azevedo, minha fé, do meu pai de santo, da minha família, dos poucos amigos de verdade que ficaram, conta nos dedos, viu? Graças a orixá, o meu marido está solto. E ao contrário do que muitos falaram que foi habeas corpus, foi não. Foi absolvido. Inocente. Entendeu? Absolvido. Inocente. Valzinho do espetinho do Val. Valzinho Aloha. Como vocês acham ou queiram chamar? Respeite o meu marido e a nossa história. Depois da minha fé, do meu pai de santo, de poucos amigos, os dedos contam, do meu marido, da minha família, juntos, ninguém vai conseguir me parar. Sem esquecendo que eu vou fazer uma viagem com o dinheiro dos processos que estão por vir e das pessoas incríveis que vão me ajudar custeando essa viagem. Porque, a minha filha tá aqui. O meu marido tá aqui. Será que a maldade vale a pena? Será que o inimigo é mais poderoso do que a fé? Do que Deus? Será que a maldade do ser humano nunca vencerá? A maldade nunca vencerá.
E filho que não ouve pai, que não ouve mãe, não obedece padrinho, fica de cabeça baixa na beira da estrada, falando sozinho. E essa música, esse sotaque, nunca mais vai ser da minha filha. Porque ela, sabe, não sabe, filha, o que passamos? Estamos juntas. Você que perdeu os imundos que acharam que poderiam me ver na sarjeta, com a minha família destruída, com meu marido preso, com os meus filhos separados, como eu passei 3 meses sendo apedrejada, humilhada, perseguida, apontada. E poucos seguraram a minha mão, que eu tenho a nota. Tá anotado. E o destino fará com que quem deve paga. Eu não devo nada. E o meu marido também não. Porque ele tá ótimo aqui, ó. Mimindo, chega a tá roncando. Consciência tranquila, né? Deita e dorme. Será que alguns vão dormir? Vai demorar um pouquinho. Nós não. Não era isso. Eu passei 3 meses sofrendo calada. Porque era segredo de justiça. E eu não poderia cometer um crime como alguns quiseram que eu cometesse. Eu fui paciente, fui resiliente, fui mãe, fui mulher, fui mãe foda, fui mulher pica, porque eu não larguei. Em nenhum momento eu dei a minha cara pra bater e o meu corpo inteiro que o meu marido era inocente e que eu iria salvar a minha família, como a minha filha me pediu para salvá-la. E assim eu fiz. E vou fazer até o final da minha vida. Então, Juazeiro, Petrolina, mundo, eu me chamo Ingrid Azevedo. E era só esse pouquinho de coisa que eu tinha para dizer, tá? Beijo. E vocês vão ouvir falar de mim ainda, tá? Um beijo a todos que me odeiam e aos que me amam, 2 beijos. 2 beijos e um cheiro e um abraço. Sintam-se abraçados por mim. E muito obrigado a todos que vieram falar comigo, que vieram me dar a palavra de apoio, que vieram ao meu terreiro, que eu estou morando no meu terreiro, com o meu pai de santo, que tiraram um tempinho para se sensibilizar com essa velha Ingrid. Muito obrigada. Que Orixá mesmo abençoe a todos vocês. Passar bem. Eu me chamo Ana Luísa e eu vim aqui esclarecer o que estava acontecendo. Eu me apaixonei e os meus pais me proibiram. E eu tinha planos com ele de morar junto, de casar, de ter filhos. E foi o meu primeiro namorado. E eu perdi a cabeça e acabei cometendo essa injustiça com o meu pai, que me cria desde os 5 anos de idade, que foi o pai que eu não tive. Ele me ensinou a andar de bicicleta, ele me ensinou a nadar. Ele era o meu melhor amigo. E hoje eu me arrependo amargamente por ter feito isso, pois eu amo ele. Eu passei esses 3 meses sofrendo demais. Eu fiquei longe da minha mãe, eu fiquei longe dos meus irmãos, eu fiquei longe do meu pai, pois ele não estava presente. E isso me adoeceu bastante. Eu fui avisada várias vezes, falta de aviso não foi. Me avisaram várias vezes que ele não era homem pra mim, que eu ia me arrepender. Minha mãe Yansan abriu o meu olho e eu não escutei.
eu fui pela minha cabeça, pelo que eu achava que ia ser, e que foi totalmente ao contrário. E hoje eu vejo o tamanho do meu erro. Hoje eu vejo o quanto eu errei. Hoje eu vejo o quanto eu destruí com a vida de certas pessoas. E eu me arrependo. Todas as pessoas que acreditaram em mim. Principalmente a minha avó, Lúcia, a minha tia Érica, o meu pai, Joseni, a minha madrasta, Rose, a família do meu pai, que acreditou em mim e que eu machuquei muito eles, e eu reconheço isso. Então, me perdoem a todos. A minha intenção nunca foi destruir com a vida de todo mundo, nunca foi acabar com a vida de todo mundo. Eu só queria viver esse amor. Mas eu estava errada, e hoje eu vejo isso. Quero pedir desculpa a Jaqueline, a Mariane, toda a família do meu pai Val, principalmente a minha mãe. Quero agradecer também a todos da família do meu pai Val que não abandonaram a minha mãe, que não soltaram a mão dela, que ficaram ao lado dela diante desses meses tão difíceis. Quero agradecer também por eles terem um coração tão bom que depois de tudo isso que eu fiz, eles tiveram a capacidade de me perdoar. E quero pedir a vocês que não me julguem, que me perdoem e que procurem me entender, pelo menos um pouquinho, tá? Então é isso, boa noite e obrigado a todos.